Olá, sejam bem-vindos ao segundo encontro do curso de Ecoturismo do Consórcio PCJ. Meu nome é Andréia, eu sou responsável pelo Programa de Educação Ambiental da entidade e estou aqui hoje para falar um pouquinho com vocês sobre as etapas do ecoturismo, do planejamento, roteiro e também sobre algumas questões de segurança que são importantes a gente considerar em todas as atividades de ecoturismo. Antes da gente começar hoje com as nossas atividades, eu queria falar com vocês sobre o nosso fórum de discussão. Não sei se todos já repararam, mas temos um espaço lá no nosso site, no agua.org.br, dentro do canal de cursos online, somente para o fórum de discussão. Então, onde a gente pode entrar em contato, trocar experiências, conhecer os outros participantes do curso. Então, vamos lá, gente, vamos participar do fórum de discussão, vão mandando as suas dúvidas, que a gente está aí à disposição para discutir um pouco mais sobre ecoturismo e aprimorar as nossas atividades, nossos municípios, empresas, nos nossos bairros e comunidades. Antes de começar, eu também queria falar sobre o projeto Gota d'Água. Então, todo ano, o nosso Programa de Educação Ambiental do Consórcio PCJ desenvolve um projeto voltado à sensibilização de toda a comunidade, sendo que esse ano o tema é o ecoturismo. E os participantes desse projeto, o curso presencial, estão sendo estimulados a elaborarem vídeos de até 3 minutos sobre o potencial turístico de seus municípios. Para o pessoal que está participando do curso online, fica aqui o meu convite também. Participem, elaborem os seus vídeos de até 3 minutos e com isso vocês podem concorrer a diversos prêmios, além de terem seus vídeos divulgados no site do Consórcio PCJ e no nosso canal no YouTube. Então vamos lá, eu estou contando, quero ver o vídeo de todo mundo participando em todos os municípios aqui com a gente do Consórcio PCJ. Então vamos começar com o nosso segundo encontro de ecoturismo. Para esse encontro, eu tenho 4 perguntas para vocês. Qual é a importância do planejamento no turismo? É possível gerar renda com o turismo sustentável? Quais são os passos para elaborar um bom roteiro turístico? E como garantir a segurança dos visitantes? Então eu espero que com o vídeo, com os nossos convidados e também com as leituras adicionais, vocês vão poder responder a essas 4 perguntas. E claro, qualquer dúvida é só falar com a gente, inclusive lá no fórum de discussão. Em relação ao planejamento, então todas as atividades a gente precisa fazer um planejamento. Então saber quais são os pontos necessários para a gente dar início àquela atividade, quais são, no caso do turismo, os atrativos turísticos de uma região, de que forma as pessoas vão chegar até os locais. Então são vários os aspectos importantes para a gente fazer esse planejamento, principalmente para a gente estruturar quais serão nossos parceiros e de que forma a gente vai fazer a divulgação para esses encontros, para essas visitas turísticas. Então o ecoturismo a gente tem como principais etapas a parte da organização, a estruturação, a capacitação, sejam dos monitores ou mesmo dos guias turísticos, o planejamento para atrair o visitante, então a parte de propaganda, a publicidade, o marketing, e como assegurar a questão de segurança também. Assegurar a segurança ficou ruim, mas tudo bem. Então o turismo, quando devidamente planejado, a gente sabe que ele pode fortalecer a cultura local e regional. Então é por isso que é tão importante planejar. Quando a gente sabe exatamente quais são os pontos fortes do nosso município e também os fracos, porque todos os municípios têm pontos fortes e fracos, a gente vai poder contornar possíveis dificuldades e fazer com que a visita, que o nosso turista sinta-se o melhor possível durante as atividades de ecoturismo. Para falar um pouco mais sobre o planejamento, eu vou convidar a Dora Ribeiro, que é gerente da Secretaria de Turismo lá de Extrema, para falar para vocês sobre como foi o planejamento e a elaboração do Plano Turístico Municipal. O Plano Municipal de Desenvolvimento Turístico Sustentável de Extrema, ele foi construído em processo participativo, onde a sociedade civil, mais o trade turístico
e o setor público se reúnem e planeja as suas próximas ações, no nosso caso, de 2017 a 2020, para 4 anos. Esse foi o 4º plano que nós elaboramos. Os anteriores foram para um período de 2 anos. 2 anos é um tempo muito breve, nós mal começamos a implantar e aí já acaba. Aí nós aumentamos para 4 anos. Também nós não achamos tão bom, pelo mesmo motivo. Quando a gente começa a se mobilizar, o tempo de construção, o tempo de implantação do plano, ele precisa ser um pouco maior. Então agora nós já estamos trabalhando, a lei da política municipal de turismo, nós já colocamos um plano para 10 anos, pensar o turismo em 10 anos, sendo que no seu 5º ano a gente deve rever como que nós estamos nesses primeiros anos de implantação. Esse instrumento de planejamento, que é o plano municipal, ele é fundamental para dar continuidade às políticas públicas de uma gestão. Não só de uma gestão, mas para a política pública como um todo. E a gente precisa planejar a longo prazo, para que as coisas aconteçam. No turismo, assim como as outras políticas públicas, não acontecem de 1, 2 ou 4 anos. É necessário mais tempo para a gente consolidar as políticas. Então, eu considero um dos instrumentos mais importantes é o planejamento participativo e a elaboração de planos municipais, no caso de turismo. Nós estamos dos 57 projetos que contém esse plano, nós estamos implementando 27. Isso é bastante, né? Já é a sua metade. Nesses 2 anos, nós estamos assim conseguindo fazer isso e conseguindo implantar junto com o Conselho Municipal de Turismo, porque o plano ele não é só da prefeitura, ele não pode ser visto como um plano do executivo. Ele é um plano que foi elaborado de forma participativa e que o trade turístico, a sociedade, ele também tem que realizar alguns projetos que estão lá, porque o turismo ele é uma política pública que ele não é executado só pelo poder público. O turismo, para ele dar certo, é necessário a iniciativa privada. Então, esse plano ele tem que ser elaborado e implementado também pelo trade turístico. Nós estamos no Parque Municipal Cachoeira do Salto, né? É um parque de lazer, onde a gente tem uma das principais cachoeiras do município, que é a Cachoeira do Salto. Ele é uma estrutura pública. Nós temos alguns empreendedores turísticos aqui dentro do parque. Um fica com o restaurante e o outro fica com os atrativos de turismo de aventura, tirolesa, o boia cross, o rafting. Então, para dar vida, para aumentar a atratividade do parque, nós fazemos essas concessões para a iniciativa privada para a gente implementar. O Parque Municipal da Cachoeira do Salto, ele é um dos espaços ecohídricos que a gente tem parceria com o consórcio PCJ. Um espaço ecohídrico é um espaço educador, aonde a sua estrutura é pensada para ser sustentável. Nós estamos iniciando o projeto. Então, a estrutura dele hoje não é totalmente sustentável, mas nós estamos trabalhando para que ela seja. Nós estamos nesse momento trabalhando com a questão do esgotamento sanitário. Ele tem uma capacidade, mas o parque ele está com um público muito grande, então nós estamos redimensionando a sua capacidade. Está em nosso projeto a gente trabalhar a captação da água de chuva, a colocação de placas de energia solar. Nós vamos pensar várias ações para dar sustentabilidade a essa estrutura. E isso vai acontecendo com o tempo, nós vamos transformá-lo com o tempo. O que nós temos como decisão é essa estrutura do turismo, ela será cada vez mais sustentável. E também, ao você andar pelo parque, você vai ter mensagens educadoras, né, para que a gente possa sensibilizar o público também para as questões ambientais, questões de conservação das águas, para que seja uma estrutura educadora e uma estrutura turística cada vez mais atrativa.
Com um bom planejamento, nós podemos oferecer o melhor para os turistas e, com isso, envolver um maior número de pessoas. Então, por que é importante essa primeira etapa de estruturação, de levantamento dos atrativos? Porque é nessa forma que a gente vai conseguir reunir o maior número de parceiros e oferecer para os turistas o que nós temos de melhor no nosso município. Sabendo exatamente por onde as pessoas vão passar, por onde nós vamos levá-los, né? Onde nós vamos levá-los, quais são os atrativos culturais e turísticos e ambientais do município, a gente pode envolver diversas comunidades que estão ali que oferecem alimentação, artesanato e cultura, né? Então a gente tem algumas apresentações culturais nos municípios, teatro, dança, então tudo isso pode ser oferecido para o visitante e com isso nós podemos gerar renda para o município. Então, por exemplo, numa região que tem uma cooperativa de artesanato, a gente pode entrar em contato com esses artesãos e colocar feiras livres nos espaços onde vão ter visitantes. Com isso, os artesãos vão poder mostrar, né, exibir os seus materiais e também ganhar um dinheirinho com essa compra, né, com a aquisição desses materiais pelos turistas. Da mesma forma, uma família que tem uma padaria ou alguém que faça aqueles bolos deliciosos, né, um café da tarde, a gente pode oferecer para essas pessoas que eles recebam os nossos turistas para um café da tarde, né, um chá da tarde, um café da manhã, um almoço, e com isso essas pessoas também vão poder oferecer o que tem de melhor para os turistas e arrecadar recursos. E isso a gente pode ampliar para todos os setores da nossa sociedade, né? Tanto em relação à hospedagem, gastronomia, questões culturais, práticas de turismo de aventura. Então, tudo isso, né, como vocês podem ver, o turismo tem uma amplitude muito grande. E com essa movimentação de pessoas no nosso município, se a gente recebe bem o turista, a gente pode gerar renda e consegue manter, então, uma boa qualidade de vida para toda a população. Então, aí vai um outro ponto importante. A atividade turística pode ser uma importante ferramenta de inclusão social e por isso é tão importante a gente trabalhar, então, um ecoturismo para desenvolver cada vez mais, de uma forma sustentável, os nossos municípios. Para falar um pouquinho sobre geração de renda, para dar um depoimento para a gente, o Murilo, o nosso gerente de comunicação, foi até a Rua do Porto, lá em Piracicaba, conversar com alguns comerciantes e saber um pouco mais como que eles desenvolveram essa questão, né? Como eles geram renda no município por meio dos turistas que vão ali conhecer o Rio Piracicaba. Então agora é com você, Murilo. A Rua do Porto, em Piracicaba, é o principal ponto turístico da cidade e um dos mais famosos na bacia do PCJ. Cerca de 30 mil pessoas passam por aqui todas as semanas para degustar os pratos típicos do local, que principalmente são feitos à base de peixe no tambor. Vamos conhecer um pouco mais sobre as pessoas e os personagens que estão fazendo deste local uma grande fonte de renda. Um único restaurante na Rua do Porto consome por semana cerca de 1 tonelada de peixe. E como nós estamos aqui na hora do almoço, não podíamos passar por aqui sem provar um peixe assado na brasa, que é tradicional aqui no local. Vamos provar comigo aqui se ele realmente é bom? Dá uma olhadinha aqui. Olha só.
Vamos ver se é bom. Vem conferir com a gente. Vem visitar a Rua do Porto em Piracicaba, que é muito bom, vale a pena. Dona Laide, vamos bater um bom papo regado com boa comida? Tá bom, sim. Bom, nós estamos aqui então no restaurante Arapuca, ao lado da Dona Laide, que é uma das primeiras pessoas a participar aqui, estar aqui na Rua do Porto, com um comércio aqui. No começo era um armazém de secos e molhados e que acabou se transformando num restaurante famosíssimo, um dos mais frequentados aqui na Rua do Porto. Dona Laide, como foi começar toda essa história? Conta pra gente um pouco como que foi feita essa transição de um armazém de secos e molhados para o restaurante. Olha, foi praticamente uma brincadeira de amigos do meu marido. Antigamente existia uns ranchos à beira do rio e o pessoal costumava fazer ranchado. E como meu marido tinha muitos amigos na cidade, como até hoje nós temos, eles paravam aqui no nosso armazém para depois seguir para a ranchada. Aqui se abasteciam tanto na comida como na bebida e esperava o hélio ficar pronto e de repente vieram os amigos de São Paulo e começaram a fazer comida aqui no meu armazém. E era o prato mais saído, que era novidade, era camarão. Então faziam aquele camarão, fazíamos uma alcatra na grelha. E foi aumentando a freguesia, foi aumentando os amigos. E eu falava para ele, nossa, eu não consigo mais ficar desse jeito aqui no armazém, mais os seus amigos aqui do lado. Como nós tínhamos um quintal grande, então resolvemos fazer tudo isso no quintal. E aí foi aumentando. Foi aumentando. E naquela época não existia toda essa parte aqui, era mesmo o quintal das casas, não? Não, aqui era terra. Era a Rua do Porto Antiga, como a gente costuma falar hoje, né? Bom, foi progredindo, aumentando a freguesia. Eu não dormia à noite, porque eu morava aqui também. Até que resolvemos fazer um barracão ali com frente para a avenida. Fizemos um barracão, passamos restaurantes para lá. Que é essa avenida que passa aqui, gente. A gente está na Rua do Porto aqui, né? Que passa aqui do lado e tem, paralela à Rua do Porto, tem uma avenida. Então a casa era virada lá para frente. Virada para lá. Fizemos um barracão. Esse barracão ficou pequeno. Fizemos um segundo barracão, ficou pequeno. Um terceiro barracão, ficou pequeno. Fizemos um quarto barracão, que tem até hoje. E daí deu certo. Só que em 2001, mais ou menos, não me lembro bem certo, o prefeito José Machado, auxiliado pelo seu Arlindo, que era um antropólogo, que fez toda a pesquisa ao longo da margem do rio Piracicaba, desde o Monte Alegre até o Tanquã, para ajudar o Machado a fazer um projeto de revitalização da Rua do Porto que desse certo e que alguém patrocinasse isso. Esse patrocínio nós tivemos graças à Petrobras. Foi a primeira etapa do projeto Beira Rio. E daí quando ficou tudo pronto, tudo bonito, o pessoal fizeram o projeto Beira Rio, contemplou-nos com os decks, cada comerciante que quisesse praticamente alugar, né? Porque a gente paga o uso do solo. A gente seria contemplado, mas cada dono do imóvel tinha a sua testada. Como Então, assim? Que seria sua testada? testada era a frente da rua, do imóvel. Tá. Sabe? Como aí no meu caso, eu tinha toda essa testada aí, eles fizeram o deck de acordo com a Testada de cada o restaurante. comprimento da testada do imóvel. A coisa ficou maravilhosa.
o pessoal Então Piracicabana. foram 3 saltos, né, dona Laide? Porque, por exemplo, começou com o armazém, depois a gente teve o salto para um restaurante que era virado para outra rua, não necessariamente aqui para a Rua do Porto, e com esses investimentos feitos para a revitalização da área, houve um novo salto de pessoas que vieram para cá, gerando até mais renda, não? Ah, sim, porque depois a maioria dos imóveis aqui foram alugados ou arrendados ou vendidos para as pessoas que quisessem fazer do imóvel um comércio. Poucos donos aqui do imóvel têm o comércio, mas a maioria são alugados. Mas aqui conversando com a senhora, a gente nota que no começo existia lá os petiscos de camarão, né? Depois aí a própria carne, como a senhora relatou. Quando que começou a dar essa conotação aqui na Rua do Porto de uma área para se comer peixe? Então, aqui sempre foi o prato preferido, peixe. Depois, com a revitalização, teve um conhecido nosso que começou a fazer peixe no tambor. E nós copiamos dele, todos copiaram dele a maneira de fazer. E deu muito certo. Então, hoje você tem, assim, por exemplo, 90% de venda do peixe no tambor e 10% de pratos feitos na cozinha. Agora, o meu cuscuz é famosíssimo. Esse é feito na cozinha, mas é famosíssimo. Até o cartaz aqui, gente, olha, cuscuz ali, até rendeu já matérias, né? Veio vários equipes de reportagem aqui fazer entrevista. Eu fiz um programa com o Kassab, aquele prato feito, em 3 etapas antes do Natal. Mas a senhora entregou todos os segredos do cuscuz? Nem todos, né? Praticamente sim. O segredo está na massa. Está no carinho que se dá a comida, não? Verdade. A massa básica é tudo. Porque o recheio é fácil de fazer, né? A massa básica é que tem que... Cada um tem um estilo de fazer, né? Agora, dona Laide, nesses anos todos, né? O restaurante está aqui desde 1969, né? Mas a senhora fala até que o esposo da senhora diz que é 64, né? Mas enfim, desde a década de 60 por aqui, trabalhando aqui na Rua do Porto, né? Como é que foi toda essa implantação? Quais foram as dificuldades que a senhora sentiu mais nisso, principalmente de lidar com o comércio, com o fluxo de gente tamanha que vem para cá hoje, atualmente, né? Mas naquela época já foi havendo esse aumento do fluxo de pessoas. Quais foram os desafios aí para dar conta desse contingente de pessoas que vieram para cá por conta dessa comida, da boa comida? Olha, o desafio maior foi trabalhar bastante, porque trabalhar em restaurante não é fácil, mas como a gente já tinha experiência, entendeu? Então para nós praticamente foi uma brincadeira, só aumentou o volume, porque a base a gente já tinha, né? Uma base bem sólida assim, de trabalhar com restaurante. Agora no peixe do tambor a gente não sabia fazer, porque não era da nossa alçada fazer, era o peixe no tambor. Mas nós tivemos funcionários ótimos que nos ajudaram, como até hoje nós temos funcionários excelentes que nos ajudam muito. Então, uma parte eu devo a eles também. Até a dona Laide tem aqui um trabalho muito legal, né? Por conta de ter esse ímpeto de querer ajudar jovens que estão começando no trabalho a entrar no mercado de trabalho. Então ela tem toda essa preocupação, né? Aqui na Rua do Porto com isso. Tenho. E eu amo os meninos jovens, né? Entendido? Que trabalham aqui comigo. Eles, sabe, hoje com essa falta de emprego, para eles, você dando uma oportunidade é excelente. Ou seja, um trabalho de inclusão social também, né? Também. Eu amo fazer isso. Eu acho que eu tive muito sucesso na vida, trabalhei muito, tive muito sucesso na vida, agora eu tenho que passar isso para os meus funcionários. E uma coisa interessante que eu estava conversando com ela aqui de bastidor é sobre a questão de que ela já está aqui na quarta, quinta ou sexta geração. Sexta geração tomando conta do comércio aqui, do restaurante deles. E como que é esse processo de transição das gerações? Começou com a senhora, com o seu esposo, depois passa para os filhos, dos filhos para os netos, dos netos para os bisnetos. Como conseguir fazer com que esse comércio se perpetue com o passar dos anos, com as novas gerações? Eu acho que foi devido à família do meu marido ser aqui barranqueira, né, como se diz, e trabalhando com peixe, fazendo cuscuz, de pai para filho, de filho para avô, e vem vindo assim, né?
E foi tomando gosto. E eu queria agora que a senhora deixasse uma mensagem para as pessoas que estão assistindo a esse curso, né? Que a gente é um curso de ecoturismo, é um curso de turismo cultural, ecológico, onde a gente quer justamente que as cidades se desenvolvam utilizando o turismo, né? A senhora é uma empreendedora nessa área já de muitos anos. Que sim. Então eu queria que a senhora deixasse aí uma mensagem para as pessoas, para que aquelas pessoas que estão querendo iniciar algum projeto nessa área ou algum comércio nessa área. Olha, em primeiro lugar, a pessoa tem que pensar bem o que ela vai fazer. Porque trabalhar com o ser humano é muito difícil. Porque cada um tem uma cabeça, cada um tem um gosto, etc e tal. Mas se você pretende começar um negócio, principalmente na área turística, procurar o Sebrae, procurar sempre a própria prefeitura, a Secretaria de Turismo, para começar certinho o comércio dele. E aí, trabalhar bastante, ser bem amável com as pessoas, porque hoje o povo está todo mundo triste, né? Devido à situação financeira do país. Mas eu acho que uma palavra amiga, um sorriso, um abraço, não faz mal para ninguém. Pelo contrário, você cativa muitas pessoas. E aqui no nosso restaurante acontece isso. Na realidade, vocês não têm clientes, têm amigos. Temos amigos. E olha, e bastante, né? É. Bastante, graças a Deus. E com esse sorriso no rosto, a gente se despede desse bate-papo super gostoso que a gente teve com a dona Laide. Ela é uma pessoa encantadora. Recomendo quem puder vir, venha à Rua do Porto, passe aqui pelo restaurante Arapuca e vai ter, além de uma boa comida, um bom papo com a dona Laide, que está sempre prestativa, né? Porque gostar de papiar eu gosto. É isso daí. E é isso, vamos encerrando por aqui com um abraço, como ela falou. Abraço, amigo. De amizade. E quer boa comida? Vem aqui para a Rua do Porto e um bom papo com a dona Laide. Isso. De partida para elaborar bons roteiros turísticos é saber explorar os atrativos da região. E quais são esses atrativos? Eles podem ser naturais, como uma bela paisagem, um rio, uma cachoeira. Eles podem ser técnicos, como um museu, um observatório. Como eles podem ser também culturais. Então, um local onde tenha reunião de grupos de pessoas, para danças, teatros, feiras, mercado municipal. Podem ser gastronômicos, né? Eu já falei em mercado municipal, normalmente tem o pastel, tem também alguns restaurantes famosos. Então tudo isso, né, os atrativos, eles devem ser considerados para a elaboração do roteiro. E na elaboração do roteiro, sempre pensar em locais onde os turistas vão poder dar uma paradinha para descansar, onde eles podem comprar lembrancinhas para levar para casa, para os seus parentes, onde eles podem utilizar o banheiro, onde eles podem simplesmente descansar e olhar a paisagem e já planejar a próxima viagem. Então, para falar um pouquinho mais sobre essa elaboração de roteiros, que realmente deve ser bem pensada, bem planejada, bem estruturada, como a gente falou na primeira parte do nosso curso, eu vou chamar o Paulo Cruyff, que ele é agente turístico também lá do município de Extrema. Vamos ver então um pouquinho do que o Paulo pode nos ensinar. Bom, a primeira coisa é que tudo o que acontece de desenvolvimento no turismo é bom para a comunidade aonde esse turismo acontece.
Então a gente pode dizer que aquilo que é feito para desenvolver o turismo de uma cidade é bom para a população da cidade, seja a infraestrutura, seja as relações entre as pessoas. Também as parcerias são fundamentais. Quando se constrói um roteiro, se costura relações entre as pessoas, seja a pessoa que organiza a viagem, seja a pessoa que recebe quem vem visitar um lugar, seja os agentes que vão ser visitados como atrativos ou como complemento desse roteiro. No caso aqui de Extrema, o roteiro conservador das águas, ele reúne uma série de parceiros, poder público, iniciativa privada, comunidade, e o desenvolvimento que o turismo traz para uma cidade como Extrema já começa nessa relação que é estabelecida entre as pessoas. Além disso, o turismo deve ter sempre o pensamento de se agregar produtos. Agregar produtos ao turismo, por exemplo, é trazer as pessoas para conhecer um parque como esse, que é o Parque da Cachoeira, e mostrar que nesse parque existe um restaurante, onde tem uma loja de artesanatos. Então, a construção do roteiro vai se preocupar não somente em oferecer para aquele visitante, para o turista, um cenário bonito, um conteúdo, porque hoje em dia o turismo é muito voltado para o conteúdo daquilo que se mostra, o sentido das coisas que vamos ver quando fazemos uma visita, mas também aquilo que pode ser agregado como extra, a mais no roteiro que vai ser mostrado. Então, eu posso afirmar assim que a construção de um roteiro é desenvolvimento econômico para uma cidade. A não ser que a gente estivesse indo visitar alguma coisa e chegando de helicóptero e indo embora de helicóptero. A gente estaria desenvolvendo só a economia do piloto de helicóptero e da empresa de helicóptero. Mas quando visitamos um lugar com interesse de conhecer o que acontece nesse lugar, e o roteiro do Conservador das Águas tem esse sentido de educação ambiental, de compartilhar boas práticas do desenvolvimento sustentável, com certeza esse roteiro constrói relações de parceria, relações econômicas, relações de apoio e ajuda mútuos e também cria um ambiente de desenvolvimento pessoal para esses parceiros. Então, um bom roteiro de turismo é um roteiro com uma relação que a gente chama de ganha-ganha. Todos os parceiros têm benefícios, sejam eles econômicos, sejam eles sociais, sejam eles pessoais. E o desenvolvimento de um bom roteiro passa principalmente pela construção de parcerias e de uma demonstração clara desta relação ganha-ganha para todos que estão participando. O turismo começa com um sorriso, começa com um bem-falar, começa com uma apresentação generosa da parte de quem quer costurar boas parcerias. Então, a primeira coisa que a gente precisou foi da relação pessoal com os amigos, com aqueles interlocutores da comunidade que teriam acesso às estruturas que são necessárias para construir um bom roteiro, principalmente quando esse roteiro inclui o poder público. Sempre o proprietário que é da terra, o restaurante que tem uma ligação com a cultura do lugar, que são assuntos que interessam ao poder público e que o poder público gostaria de ver desenvolvidos, dão motivo para que o poder público se preencha de intenção e de vontade política de apoiar um projeto que depende da iniciativa privada, né? Nós sabemos que prefeitura não faz turismo, mas prefeitura cria um ambiente para que o turismo aconteça. Essa construção depende do diálogo, depende da clareza das relações, depende da possibilidade de ganhos pessoais, econômicos ou sociais que o projeto traz e, com certeza, uma maneira de trazer pessoas para um roteiro que não só divulga aquilo que é bem feito do ponto de vista da iniciativa pública do projeto Conservador das Águas, mas é um roteiro que vem de Extrema também, oferece uma visita numa cidade mineira que tem as suas características, que tem a sua cultura, que tem o seu calendário de eventos.
Então essas coisas todas se permeiam. Como eu falei no início, aquilo que costuma ser bom para o turismo, costuma ser bom para a comunidade. Se a comunidade não perceber que existe um benefício, é porque o projeto do roteiro deve estar carecendo de algum ajuste para que ele seja mais focado no benefício coletivo, de todos os parceiros e daqueles que são o nosso cliente, daqueles que são os turistas. No caso do turismo educacional ou turismo de natureza, as pessoas que têm a intenção e o desejo de conhecer mais esse projeto tão bacana que acontece aqui em Extrema e dentro do âmbito do PCJ. O último tópico do nosso vídeo é a questão de segurança. E por que a segurança é tão importante? Porque se a gente não conseguir garantir segurança para os nossos visitantes, a gente não consegue garantir uma atividade turística. Qualquer incidente, qualquer acidente mais grave pode fazer com que os nossos turistas não voltem mais. Então, por isso é importante a gente valorizar a vida e fazer com que todas as atividades sejam seguras para todas as idades. Então, o turismo sempre deve focar nisso, em atividades seguras e responsáveis. A responsabilidade é de todos, não só dos guias turísticos, como dos próprios moradores, de quem vai oferecer o almoço, de quem vai receber esses visitantes e levá-los, pelo meio de transporte até determinado local. Então, todas as etapas devem ser verificadas de forma a garantir a segurança dos nossos turistas. A ABETA, que é a Associação Brasileira de Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura, considera que devem ser seguidas diversas etapas para se garantir um turismo com segurança, principalmente quando é um turismo de aventura, que é mais arriscado. Então, quais são essas etapas? A princípio, é necessária uma política de segurança. E existem vários exemplos desse tipo de política na internet, vocês podem achar. Eu posso colocar também o link no nosso fórum de discussão. Da política de segurança é feito um planejamento das atividades, como a gente já discutiu no início do vídeo. Do planejamento, a gente pode fazer a implementação e a operação do turismo em si, da atividade turística fim. Dessa implementação, a gente passa para a verificação e ação corretiva. Por quê? É necessário, é importante que a gente faça sempre uma manutenção das atividades, dos equipamentos, de tudo que for necessário para a atividade turística, inclusive dos meios de transporte. Disso, a gente parte para uma análise crítica. Por quê? Para ver se aquela atividade foi realmente bem feita, bem executada, se existem outros itens de segurança que devem ser inseridos na nossa política de segurança e no nosso planejamento, para aí a gente seguir para uma melhoria contínua. Então, todas essas etapas são importantes porque o turismo deve ser sempre uma atividade segura e responsável. Como eu disse, se a gente não garantir segurança, a gente não garante com que os turistas continuem nos visitando e continuem fazendo com que o nosso município gere renda de forma sustentável. E estamos chegando ao final do nosso segundo vídeo, do nosso segundo encontro de ecoturismo. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo que a gente elaborou para vocês. Temos outros conteúdos também complementares que vão ajudá-los a se aprofundar mais sobre esses temas. Então, essas atividades estão disponíveis no campo específico aí dos nossos cursos online. Nesse campo, vocês vão ter acesso a 3 vídeos elaborados pelo Consórcio PCJ, que são referentes a essa aula. Então, o vídeo 5, que é o de renda sustentável, o vídeo 6, roteiro de viagem divulgando a região, e o vídeo 7, o valor de uma vida. Além dos vídeos, nós também separamos algumas leituras que são do Ministério do Turismo, e dessas leituras, desses materiais produzidos pelo Ministério do Turismo, tem um em parceria com a ABETA, falando especificamente sobre a questão de segurança. Também é muito importante vocês darem uma olhada lá. Como dica final,
Procurem saber se existem cooperativas ou empresas que gerem renda, né, com o turismo no seu município. Conversem com eles, vejam se vocês conseguem parceria para elaborar esse vídeo de até 3 minutos e colaborem, participem, divulguem o seu município para que as atividades de ecoturismo sejam fomentadas na sua região. Então olha lá, nós estamos esperando o vídeo de vocês, hein? O prazo para vocês encaminharem vídeos para o consórcio PCJ até o dia 24 de outubro. Entrem no nosso site, participem do fórum. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem entrar em contato pelo e-mail ambiental@agua.org.br. Essas informações também vão estar disponíveis na apresentação, então a gente tem, né, nos materiais complementares uma apresentação em PowerPoint que vocês podem utilizar para ajudá-los na multiplicação desses conhecimentos. E o nosso próximo encontro está marcado, então, um encontro presencial em Campinas, no dia 30 de agosto. Vocês podem ter acesso ao convite desse encontro na nossa página, né, também no site do consórcio, na agenda do site. Lá já tem o convite, não esqueçam de fazer as suas inscrições. E para aqueles que não puderem nos encontrar presencialmente, no dia 26 de setembro vai estar disponível o nosso terceiro e último encontro à distância desse projeto de ecoturismo. Então, espero que todos participem, vamos conversando aí pelo fórum e nos vemos em breve. Até lá!